nessa manhã, que muito me edifica desde que eu me converti, fala muito ao meu coração. Talvez pelo fato de eu ter me convertido na mesma época que eu passei no concurso para o Exército, foi a mesma época. E aí, 18 anos eu já estava na escola de formação, e algumas coisas naturalmente eu compreendi mais cedo. E eu quero falar sobre espera. Sobre espera. Você está numa guerra, você tem que esperar o inimigo se movimentar. Você não sabe quanto vai durar a próxima ação. Então tem uma regra no exército que diz assim: sempre que você puder dormir, durma, porque você não sabe a próxima batalha quanto tempo vai durar sem você poder dormir. Então naturalmente você tem que andar com resiliência. Você não pode ser impaciente, né? A impaciência, você atira antes, atira depois, né? Eu fui de artilharia, e artilharia é tiro longo, é tiro de canhão, tiro de obuseiro, é tiro longo. E se você atira no momento errado e você não tiver preparado, você leva tiro de contrabateria. Então tem todo um treinamento que acaba te fazendo ser resiliente. E um dos textos que eu mais amo na Bíblia, eu gosto, não só pela resiliência, mas em virtude da alegoria, que é João 15, que Jesus diz: eu sou a videira, né? Vocês são os ramos, aquele que está em mim permanece em mim, dá fruto, aquele que não permanece eu corto, quem permanece eu podo, para que dê mais frutos. Quem permanece em mim, eu nele, eu permaneço no Pai, o Pai permanece em mim. São 12 vezes que aparece a palavra permanecer. E eu gosto de João 15 em virtude da vida, né? Eu gosto muito de que, para mim, a natureza fala muito de Deus, a criação fala muito de Deus. Deus colocou a sua assinatura na sua criação. Quando você vê um quadro de um pintor, você identifica, quem entende de quadro, vai identificar o quadro, vai identificar o pintor pelo risco, pelo tipo de pincelada, pelo tom de cor, porque cada pintor coloca no seu quadro a sua característica. Não tem como não ouvir algumas canções e não lembrar do Diante do Trono, porque o Diante do Trono tem um DNA, aqueles metais tocando, aquelas entradas. Você ouvir aquelas entradas, é Diante do Trono, né? Se você ouvir no meio um brado de vitória, era Ana Paula. Então por quê? Porque cada músico coloca também na sua música o seu DNA, suas características, entende isso? Então Deus, quando fez, a Bíblia diz que a criação revela o Criador. Então você olha para a natureza, ela fala. Então quando você vê uma planta, você coloca uma semente, não adianta você ficar pulando em cima dizendo: cresce em nome de Jesus, eu determino, sai agora da terra. Não, bota e vai dormir, porque ele tem um tempo. Não vai nascer quando você está gritando em cima da semente. Então às vezes nós somos ensinados a determinar e colocar Deus numa caixinha, e a gente faz uma campanha de 7 semanas e Deus tem que responder. Ele não tem que responder, Ele responde quando Ele quer. Mas nós somos ensinados assim: vamos fazer e vamos botar Deus na parede. Não faça isso, porque se você colocar Deus na parede, Ele também te coloca. Ele não deve nada, você deve muito. Aleluia. Então esperar, e o tema da mensagem é: esperar é caminhar. Por que esperar é caminhar? Porque eu espero caminhando no que Ele já me deu. O que Ele me deu eu continuo fazendo. Então vamos lá, Deus vai me usar nas nações, eu tenho profecias sobre a minha vida, glória a Deus. Mas o que Ele te deu hoje? O marido, cuida dele. Então espera caminhando no que Ele já te deu. O que Ele te deu hoje? Eu já tinha a vocação pastoral desde os 19 anos, eu dava catequese na igreja católica. Então de alguma forma eu já tinha vocação pastoral. Só que como profissão eu fui para o exército. E eu estava lá, quantas vezes eu perdi a conta das vezes que eu falei: o que eu estou fazendo aqui?
Eu queria estar pregando, eu queria estar na África, eu queria estar ministrando, grupo pequeno. Quando tinha um velório, eu queria fazer velório, eu queria pregar no presídio, eu queria qualquer coisa que era para falar de Deus e abraçar gente. Mas eu estava lá, fazendo o quê? Caminhando no que Deus me deu. Enquanto não chegava a se cumprir as palavras que Deus tinha para mim. O problema é que a gente tem uma expectativa do que Deus pode fazer, ou o que eu quero que Deus faça, e não ando no que Deus me deu hoje. A fidelidade no hoje me revela o amanhã. Não tem revelação amanhã sem a fidelidade do hoje. Abraão, sai da tua... Para onde? Eu vou te mostrar, Abraão. Primeiro sai. Ele não falou, tá tudo aqui, tá vendo? Olha o programa, tudo certinho. Sai, tá? Olha a promessa. Não, a promessa, a palavra foi: sai. Depois que você sair, eu falo o resto. Irmãos, deixa eu dizer, a Bíblia fala que Josué e o exército e toda a tribo rodeou a cidade de Jericó, e Deus mandou dar um grito para derrubar os muros, não é? Sim ou não? Grito derruba muro, irmãos. Só entre nós, grito derruba muro, mas obediência derruba. O que derrubou o muro não foi o grito, foi a obediência. Porque quem derrubou o muro foi Deus. Então o princípio é permanecer. Olha que interessante, não precisa abrir, depois eu vou pedir para você abrir um texto, mas eu só quero citar 2 textos. João 2:1 diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus não se move por necessidade e pressão, mas ele se move por propósito. Ah, mas acabou o vinho, faz uma coisa. Não chegou a minha hora. Não me pressiona, e não é pela necessidade. Eu só me movo pela vontade do meu Pai. Eu tenho um propósito. Escute, cuidado para a proposta não tirar do propósito. Vou repetir: cuidado para a proposta não te tirar do propósito. Eu tenho proposta de abrir a Papai nos 5 continentes. A gente já foi convidado. Poderia ter aberto, mas não é o propósito que Deus deu para nós. E eu posso me encantar com isso. Convites, igreja, aluguel pago, tudo pronto, lá nos Estados Unidos, na Flórida, pronto. Pode vir abrir aqui, só que é uma proposta, mas está fora do propósito que Deus deu para mim. Cuidado, eu tenho convites para pregar. Dia 15 agora vai ter batismo, né? Eu e a Vivi recebemos um convite para pregar num evento em Barretos, um evento grande que vai acontecer lá. O que eu falei? Não, eu sou pastor, vai ter batismo, meu lugar é aqui, porque é o meu propósito, é a proposta. Entende? Escute, Jesus, olha, está faltando vinho, faz alguma coisa. Cuidado, cuidado, para não ceder às propostas que roubam a gente do propósito. Ele não só tem o controle do tempo, Ele é o Pai da eternidade. Deus tem o controle do que está acontecendo. Ele não age atrasado nem adiantado. Ele age no tempo certo, porque o tempo certo é o tempo da maturidade. Irmãos, às vezes Deus não dá coisa para você e para mim, porque a gente não está maduro. E a gente acha que Deus está atrasado, Ele está esperando a gente crescer. É igual a minha filha de 8 anos, ela é por natureza herdeira do carro que eu tenho, mas ela não pode dirigir porque não tem idade e maturidade. Irmãos, ser filho me dá direito, ser maduro me dá acesso. A gente não tem acesso porque não amadurece. Sabe por que José pôde ser José e chegar no lugar que ele chegou, seu 02, mandar ter a chave do banco? Porque ele era maduro, apanhou dos irmãos, foi vendido, bateram nele, esqueceram ele na cadeia. E quando os irmãos chegam, ele não canta sabor de mel. Ele fala: olha, Deus me colocou aqui, Ele é soberano, não tem nada a ver com vocês. Quando eu e você somos maduros bastante para olhar quem machucou a gente e dizer: não tem nada a ver contigo, foi Deus que quis me treinar e gerar ferida em mim para me fazer maduro hoje. Quando isso chega no meu e no seu coração, a gente está amadurecendo. Isso é maturidade.
Maturidade é lidar com as feridas de forma saudável. Ou você acha que foi o diabo que está educando você? Não, meu irmão, eu tenho 2 filhas, ninguém bota a mão nelas. Ninguém bota a mão nela. Se ela quebrar o vidro do carro de alguém, ninguém... eu vou bater na sua filha. Se você bater na sua filha, eu te quebro tudo. Depois eu peço perdão na ceia. Meu irmão, ninguém põe a mão na minha filha. Ponto final, ninguém põe. Sim ou não? Se eu que sou mau sei cuidar da minha filha, imagina o nosso Pai Celestial. Então você fica assim, o diabo está tocando em mim, o diabo não está fazendo nada. Encontraram o diabo lá na esquina, sentado meio fio, chorando.